Quero ler para você Isaías 53, versículo 10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Em Isaías nós temos uma das profecias de Jesus mais completas. Nós podemos ali ver quem Jesus era, o que Jesus fez. E isso foi escrito há 700 anos atrás, antes de Jesus nascer. É muito precioso, é muito especial ver, não apenas essa questão, mas principalmente porque Isaías mostra muito do amor de Deus. Mostra quão maravilhoso é este Deus que escolheu entregar do seu Filho por nós, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Meu querido, minha querida, se você crê nisso, você pode se alegrar grandemente. E aí, em cima disso, eu quero convidar você para que nós possamos louvar e exaltar o nome de Deus. Nós queremos dar início a esse culto. E eu convido você para que possamos louvar e exaltar o nome deste Deus. Paulo nos faz uma comparação bem interessante. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo faz a comparação da igreja, daqueles que creem em Jesus, como um corpo.
E ali ele vai descrevendo de que cada membro do corpo, ele tem a sua função, ele tem ali um papel a desempenhar. Na igreja é assim. Deus nos dá talentos, Deus nos dá dons. Que precioso, não é verdade? Que especial saber que Deus nos concede capacidades, habilidades, mas com um único propósito: de anunciar o Evangelho, de levar a boa nova que se traduz em reconciliação. Cada um de nós, eu e você, somos instrumentos, somos chamados a sermos instrumentos de reconciliação. O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado para você? Você tem buscado a vontade de Deus? Você tem buscado entender para o que Ele chama você? Por que Ele capacitou você? Esteja atento. Saiba que Deus chama a mim e a você para que possamos servi-lo, para que possamos fazer a sua vontade, sermos instrumentos onde nós estivermos. Obrigado, Senhor, pelo que Tu fez por nós, a ponto de nos amar tanto, Senhor, e entregar Jesus, entregar o Teu Filho, Senhor, por nós na cruz, para que a gente pudesse voltar, Senhor, para Ti. Voltarmos, Pai, aos Teus braços, a um relacionamento, Senhor, contigo. É algo, Senhor, incomparável, é algo tão tremendo, Senhor, que só aqueles que experimentaram, Senhor, podem
tentar descrever. Obrigado que a cada dia, Senhor, a cada instante, o Senhor está nos chamando para Ti. Daqueles que estão, Senhor, ao nosso redor, daqueles que estão, Senhor, na nossa família, Senhor, colegas de trabalho. Há tantas pessoas que o Senhor está chamando e o Senhor quer chamar. E assim o Senhor nos chama também para servirmos na Tua obra, Senhor. O Senhor mesmo nos presenteia com talentos, com capacidades, com muitas coisas, Pai, com recursos. O Senhor nos abençoa, Senhor. E basta que a gente diga: eis-me aqui, Senhor. Quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a nos colocarmos ao Teu dispor, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, nos faz entender, Pai. Muitas vezes a gente vem tão preso no nosso mundo, Senhor, tão preso nas nossas preocupações, na nossa lida diária, Senhor, na nossa correria, Pai, e nós não olhamos ao nosso redor, não olhamos para quem está bem perto de nós. Abre os nossos olhos, Pai, nos faz entender este Teu amor e que assim transborda para todos que estão ao nosso redor. Começa, Senhor, a falar conosco através da palavra, Pai, que será ministrada hoje. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, nas casas, ali onde esta querida, onde esta família está nos vendo. Que o Teu Espírito Santo esteja andando ali, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, esteja ali. E que seus corações possam ser assim afagados, que eles possam, Senhor, sentir da Tua presença e compreender da Tua palavra. Tira toda barreira, tira todo empecilho, Senhor, que impede de Te ouvir. Obrigado, Senhor, obrigado por este momento. Obrigado por este tempo de culto. Obrigado, Senhor, por este tempo de palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam aqui conosco, nesse momento que nós nos reunimos sob a autoridade da Palavra de Deus. E é para essa palavra que eu te convido, Palavra de Deus escrita para nos servir de orientação. Te convido para nós irmos para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, os versículos de 1 até o versículo 4. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse é um daqueles textos especiais que quando nós lemos, assim, nos enche o coração. Porque se por um lado aqui nós temos um início que fala a respeito de irmãos muito amados do apóstolo Paulo, por outro também o centro desse texto, na verdade, é uma demanda que existe entre duas mulheres
Evódia e Síntique. E é sobre isso que eu gostaria que nós pudéssemos meditar, sobre essa realidade que perpassa a nossa vida na nossa comunhão, onde nós estamos, onde convivemos, onde há duas pessoas convivendo, exatamente essa relação que acaba acontecendo. A relação de alegria, de proximidade, de contentamento, de caminhada conjunta, mas também, por vezes, o desalinhamento, as divergências, os descontentamentos, as frustrações, as brigas. E daí esse texto já logo desperta aquela curiosidade em quem está ouvindo, dizendo: eita, essa comunidade deve estar vivendo alguma desavença, alguma briga, e o pastor vem para exortar de novo a turma à unidade. Desculpe se eu vou te frustrar, mas não é esse o caso. É claro, nós não somos uma comunidade perfeita, a comunidade Nova Esperança vive da esperança, mas ainda experimenta um processo de cura do próprio Deus. Nós, seres humanos, quando convivemos num espaço conjunto, temos os nossos atritos e dificuldades na caminhada conjunta. Mas, exatamente pelo fato de hoje nós não estarmos vivendo uma situação que exige uma intervenção de uma exortação, um chamado à unidade nesse sentido, é que isso nos favorece, então, nos ocuparmos com um texto tão bonito como esse. Claro que virá na nossa memória situações difíceis pelas quais nós passamos. Se você não faz parte dessa comunidade, mas faz parte de algum convívio comunitário, virá também certamente situações e experiências. Se você convive numa família, convive num relacionamento de trabalho aí mais próximo com pessoas, certamente também virão situações, porque a palavra de Deus quer nos motivar exatamente a perceber como nós podemos fazer parte de algo que alegra corações e também como nós fazemos e podemos fazer parte de algo que promova a reconciliação. Esse é o tema dessa pregação. Agentes da reconciliação. Pessoas que ativamente promovem reconciliação. Esse texto começa falando a respeito de uma grande alegria do apóstolo Paulo. E a forma como ele vai dando atributos, adjetivos, a forma como ele usa vocativos para chamar essas pessoas às quais ele se direciona é empolgante, porque transborda desse coração uma alegria contagiante. É contagiante perceber como Paulo, quando traz à memória essa comunidade de Filipos, quando ele traz à memória o rosto dessas pessoas, o quanto a sua face resplandece, o quanto os seus lábios se alargam, porque no coração se alarga um sentimento de contentamento, um sentimento de profunda alegria pelo convívio, pelas lembranças que ele tem dessas pessoas. E é assim então que ele vai chamá-los de irmãos. Essa palavra tão preciosa que nos lembra a caminhada conjunta mais íntima possível, que é a caminhada de família de fé. Paulo vai olhar para esses e vai dizer com saudade eu escrevo para vocês, saudosos irmãos e muito amados. Ó, minha alegria e coroa. Olha só as imagens que o apóstolo vai usar para essa comunidade que ele fundou e essa comunidade que mantém ainda com ele, mesmo agora num momento muito específico e conturbado da sua vida, ainda mantém com ele vínculos fraternos e de amor que são empolgantes. E é então assim que nós somos convidados a entrar nesta relação do apóstolo Paulo com a comunidade de Filipos e com essas pessoas que logo mais serão também mencionadas por nome. A história da alegria da salvação que proporciona comunhão, para a qual então o apóstolo Paulo nos convida, e a palavra de Deus então, que aqui é registrada, porque para além daquela situação específica que a carta de Paulo aos Filipenses aborda, ela se torna a palavra de Deus, porque ela abrange uma realidade muito maior que diz respeito a nós, a forma como nós vivemos. Esse é o critério, essa é a diferença que faz com que esses escritos, que na verdade eram cartas para situações específicas, se tornem para nós palavra de Deus. Porque através desses escritos específicos, Deus gera norma de fé para a nossa vida, instrução concreta.
E é assim que essa situação tão concreta que era vivida nessa comunidade de Filipos se torna para nós palavra de Deus que nos orienta para toda a nossa vida. Não só apenas para convívio comunitário, mas para os nossos relacionamentos mais amplos. Porque de fato é para isso que Deus nos está convidando a olhar nesse momento, para os nossos relacionamentos. Como eles estão? Como está o nosso convívio com outras pessoas? Para além até, é claro, da própria comunidade de fé, para além da própria igreja. Como estão os nossos convívios? Há leveza nesse relacionamento ou há tensões? Há um grupo grande de pessoas que se reúne ao nosso redor, com quem nós mantemos de alguma forma algum vínculo nesse tempo que nós vivemos, ou nós estamos mais sozinhos e isolados? Como estão os nossos relacionamentos? Porque me parece algo fantástico ser lembrado por alguém com alegria. Ser lembrado por alguém como amado. Aquela coroa de glória, como Paulo chama aqueles que ele levou à fé. Minha coroa, aquilo que brilha e que resplandece, que de fato coroa um ministério. O resultado de um empenho em favor do Evangelho. Me parece muito apropriado, muito gostoso de experimentar, fazer parte disso. Ser lembrado com amor. É para isso que nós somos chamados. Para isso que nós somos agora direcionados pela palavra de Deus. Nitidamente, a maior alegria do apóstolo Paulo, ele já deixa claro no chamado, na exortação, no convite, no desafio que ele propõe para essa comunidade, para essas pessoas às quais ele escreve. Ele diz: permaneçam deste modo firmes no Senhor. A partir de tudo que ele tinha escrito anteriormente, e fica a sugestão de você ler essa carta por inteiro, ela é breve, curta, mas tão profunda, tão abrangente na forma como Deus se revela a nós, fica a dica para ler logo mais toda ela. Paulo, então, agora, olhando para aquilo que ele já escreveu, ele diz: permaneçam assim, dessa forma, da forma como ele havia escrito antes, permaneçam assim firmes no Senhor. E nós vamos perceber que, vez após outra, ele vai destacar exatamente esse ponto, no Senhor. Os olhos dele se voltam sempre para o Senhor, para aquilo que determina a vida concreta, cotidiana, diária, de empenho, de trabalho, para que transcende a vida apenas da própria igreja. Essa igreja agora espalhada por onde está, pessoas são a igreja do Senhor como agentes espalhados por este mundo. Esses são chamados a experimentar, estarem firmes, permanecer firmes no Senhor. Os olhos devem se voltar para isso. O foco deve ser esse. A vontade, o querer do coração deve ser esse. A intensidade interior, a ansiedade interior, se posso usar essa palavra, é querer estar firme no Senhor. Buscá-lo intensamente. Desejar ardentemente essa comunhão com o Senhor. Porque o restante todo depende exatamente disso. Inclusive, para resolver um conflito entre duas mulheres, Paulo aponta para esse critério. Olhar para o Senhor. Não apenas para a situação na qual se está envolvido, mas para o Senhor Jesus. Porque quando nós olhamos apenas para a situação na qual nós estamos envolvidos, nós corremos o risco de perder a noção do todo. E o todo se chama Senhor Jesus. Quando nós olhamos e focamos apenas para problemas, é como quando nós estamos aprendendo a andar de bicicleta. Estamos andando de bicicleta e meio cambaleantes, ainda tentando nos equilibrar sobre essa bicicleta. De repente a gente percebe que o pneu vai numa direção, e em vez de olhar para o lado que a gente deveria ir, olhar para o todo da estrada, a gente olha exatamente para aquele buraco onde a gente acaba caindo. Porque os nossos olhos focaram o lado errado da coisa. Paulo alarga então já de cara o nosso horizonte, olhar para o Senhor. E ele tem motivos para isso, nesse momento, para focar. Se nós lemos a carta como um todo, nós vamos perceber que Paulo está numa situação pessoal muito difícil. Ele está preso por causa do Evangelho. Ele está encarcerado, é assim que nos diz o capítulo 1, versículo 14.
Ele está em algemas, preso. Porque alguma situação na qual ele estava pregando o evangelho gerou um pressuposto para levá-lo à cadeia. Se nós olhamos para além disso, no capítulo 2, versículo 17, nós sabemos que, inclusive, ele cogita a possibilidade de que ele seja morto, que ele seja executado. Essa é a situação pessoal dele, que é muito delicada. Para além disso, a situação daquela comunidade também é muito delicada. Ele percebe ameaças se aproximando, capítulo 3, versículos 2 e seguintes. E para além da situação delicada na qual essa comunidade está, que há ameaças externas se aproximando dela, que pode ameaçar internamente essa comunhão de fé, eles têm um problema interno, há uma desavença na liderança interna da comunidade. E essa desavença na liderança interna promove a quebra da unidade, a dificuldade da comunhão. Eu quero reforçar um ponto. Eu não estou mandando recado para ninguém nesse momento, porque nós não temos nenhuma situação que haja necessidade de que isso aconteça. Para ficar bem claro que o princípio por trás aqui é muito mais importante para nós do que recados, tá? Nós temos aqui uma situação agora, então, que se por um lado Paulo se alegra com aquelas pessoas com as quais ele convive, com as quais ele traz a memória, com aquelas que ele tem no coração, por outro lado, esses irmãos que cooperam com ele no Evangelho têm um caso interno que precisa ser olhado com cuidado. Ele roga, pede, exorta a Evódia e a Síntique, duas mulheres lideranças dessa comunidade, que pensem concordemente, que haja harmonia entre elas, que elas tenham a mesma disposição mental, dependendo da forma como nós traduzimos o verbo do original. Há um foco que nós precisamos buscar, ele diz. Que elas pensem concordemente, não a partir dos seus interesses pessoais, das suas dificuldades, preferências, não. Que elas pensem concordemente, de novo agora o critério, no Senhor. É para isso que, de novo, Paulo volta, mostrando que é dali que vem a unidade. Nós não sabemos o que levou a essas duas mulheres que faziam parte, junto com outros cooperadores, desse núcleo duro daquilo que formava comunidades. E é um ponto interessante lembrar, junto com Clemente, por exemplo, que ele menciona, junto com o fiel companheiro de julgo, que aqui é mencionado, essas duas mulheres são colocadas em pé de igualdade com esses homens na condução de comunidades. O problema é que, quando essa liderança está com problemas de desavença, elas ameaçam o todo da comunhão. E elas precisam ser chamadas de volta, então, a essa unidade. E é interessante que Paulo menciona dois nomes em uma carta que será lida em público, mostrando que, de fato, é importante que esse tema seja abordado para que não comprometa o restante da comunhão. Então, agora, o que fica para nós é esse fiel companheiro de julgo, que nós não sabemos quem é. Fica para nós o desafio que Paulo coloca para ele, que a palavra de Deus coloca para ele, para que ele seja um agente de reconciliação. Veja bem, esse fiel companheiro de julgo não está sendo chamado a tomar partido na questão. Porque numa situação de desavença interna, de dificuldades de convívio, de interação, não há certo e errado. Os dois lados estão errados. É como se nós tomássemos partido em uma disputa, uma briga entre marido e mulher, entre patrão e empregado, entre colegas de trabalho. Nós sabemos que ambos os lados estão errados. E ambos os lados podem estar certos. A perspectiva aqui que é a dificuldade, e aqui já fica então algo para nós, que é o centro do interesse dessa palavra. Agentes de reconciliação não são partidários. Agentes de reconciliação são ativos em processos que promovam paz, que promovam reaproximação, que promovam reconciliação. Esses agentes estão ali presentes não para tomar partidos e fazer comentários, mas para proporcionar
relacionamento restaurado. Motivos para haver desavenças existem muitos. Recente, numa das muitas reuniões que eu tive, devido à administração da faculdade, da FATEV, onde eu sou professor e diretor, uma das pessoas disse, essas demandas que vêm sempre de novo por questões pessoais. E eu dei uma risada e disse, no dia que nós não tivermos mais pessoas aqui, os problemas todos estarão resolvidos. E claro que nosso interesse não é que não tenham pessoas, nosso interesse é que tenham cada vez mais pessoas lá. Mas é claro que então nós teremos mais demandas para lidar com elas. Nós teremos sim necessidades de intervir, de conversar, de reaproximar, de conversar sobre questões do dia a dia. É assim em todo lugar onde houverem pessoas convivendo. E é tão sem noção a ideia de que se eu for para um outro lugar, se eu for para uma outra realidade, se eu for para uma outra comunidade, se eu arrumar um outro trabalho, se eu trocar de família, eu vou ter os meus problemas resolvidos. Não vai, porque você vai junto com os problemas. Você levará os problemas juntos, porque em grande medida o problema somos nós, a nossa natureza. Nós precisamos então aprender a lidar com eles e resolvê-los. Primeiro em nós mesmos. E Paulo, então, mais do que ele, a palavra de Deus, nos mostra como experimentar um pouco mais dessa reconciliação. Porque quais são os motivos que levam a desentendimentos, a desavenças, a brigas, a quebra da unidade, a dificuldade da comunhão? Em grande medida, eu chamo isso de síndrome da caricatura. O que é a síndrome da caricatura? A síndrome da caricatura é assim, existem expressões em nós que são mais marcantes. E a pessoa que faz uma caricatura, ela expressa isso de forma exagerada. Então, numa caricatura, certamente o meu óculos ficaria enorme e redondo. Os lábios, então, maiores ainda. São traços que reforçam algo em mim. O problema é que a síndrome da caricatura no relacionamento tensionado é que nós potencializamos o que a outra pessoa tem de ruim. E esquecemos tudo que ela tem de positivo e bom, aquilo que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, já fez na vida dela. É assim que relacionamento entre marido e mulher, por vezes, também acaba se tensionando. Porque o outro é visto apenas naquilo que ele tem de ruim, que desagrada, e não na potencialidade de tudo o que há de bom nele, naquela pessoa. É assim que no relacionamento com o patrão, é assim com o relacionamento com empregados, é assim no relacionamento, no convívio comunitário, é assim com o pastor também. As pessoas têm a síndrome da caricatura. O que há de ruim, o que mais me incomoda naquela pessoa é o que é então desenhado de forma ainda mais evidente. Mas existem outras características, outras coisas que levam a uma dificuldade para além do exagero de algumas características de alguém. São perspectivas diferentes. Perspectivas a respeito da mesma situação. Por vezes é uma questão de ego, de estarmos acostumados a ser tratados de uma forma e depois isso não acontece mais. É uma questão de ego. Eu não fui ouvido, não fui levado em consideração. É uma questão de ego. Algumas vezes são interesses diversos. Tenho interesses ideológicos, políticos. Há interesses diversos que levam uma pessoa a tensionar as relações, os relacionamentos. O meu jeito de fazer as coisas é diferente do seu. Isso já é suficiente para tensionar situações. Problemas relacionais, certamente. Eu acho muito interessante quando algumas vezes os problemas relacionais vão se repetindo e a pessoa não percebe que o problema não é o mundo inteiro, é que ela tem questões pessoais, relacionais, que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. Porque por onde ela passa, indiferente se é na igreja, se é no trabalho, se é no convívio familiar, a situação ao redor dela é tensa. Ela é quase como uma bomba relógio, que precisa ser desarmada, mas que todo mundo tem medo de chegar perto. E são problemas, então, relacionais que levam a essas
essa quebra da unidade. E como nós podemos ser, então, agentes, como nós podemos ser pessoas que facilitam esse tratamento, essa cura, esse cuidado com outras pessoas. Porque, veja bem, essa palavra não tem interesse em te deixar acuado, mas te convidar a ser agente de transformação na vida de outras pessoas, e principalmente nesse tempo agora que nós estamos vivenciando de novo, político, de ideologias, de tensionamentos, de polarizações, onde o outro que pensa diferente de mim é meu inimigo. Não é. Que estupidez isso! Que insensatez achar que o outro, tendo uma opinião política diferente da minha, se torna meu inimigo. Não, nós somos chamados, como pessoas cristãs, a promover reconciliação, aproximação, em um tempo tão polarizado. Sem tomar tão rapidamente partidos e pegar o pacote inteiro, mas aprendermos a ser críticos, avaliando que existem coisas boas e existem coisas ruins dos dois lados. Os dois lados estão certos e errados, dependendo da nossa perspectiva, daquilo que nós, de forma caricata, estamos olhando. Existe o outro sempre errado e o eu certo. As expectativas impossíveis de serem supridas também é algo que gera muito desentendimento. Se projeta para o outro uma expectativa que ele não pode cumprir e nem tem interesse por vezes e nem lhe cabe fazer isso. E quando então a expectativa é frustrada, há um desentendimento, um distanciamento. Mas o problema foi da expectativa e não do outro, não é mesmo? Não é o problema do outro que não supriu a sua expectativa. O problema é a sua expectativa desajustada com a realidade do outro. Gostos e preferências. Esses, numa comunhão cristã, então, numa comunidade, é fantástico, assim, um potencial destrutivo. Porque eu não quero que seja assim. E daí, uma pessoa volta, uma outra pessoa chega e diz que quer exatamente como aquela que disse antes que não queria daquele jeito, ela quer daquela forma. Mas a pessoa que diz, não, imagina que outros não irão querer assim. Essa perspectiva eu-centrada, do eu no centro, gera, sim, diferenças e desavenças. Nós não sabemos qual era a diferença, a desavença entre Evódia e Sintique. Mas existem muitas possibilidades, existem muitas coisas que estão ali nesse horizonte. Principalmente, nós diríamos de forma atualizada, ideologias, interesses e causas pessoais. A questão é que essas desavenças, quer sejam quais forem, segundo a palavra de Deus, têm uma origem. Gênesis 3 nos diz que as desavenças, a falta de unidade, a falta de comunhão tem uma origem quando a serpente sussurrou no ouvido de Eva algo. E esse sussurrar, essa voz bem astuta, ardilosa, quebra coisas dentro de nós. Quebra a confiança no próprio Deus. Faz com que nós percamos do horizonte o Senhor Jesus, para o qual Paulo aqui, a palavra de Deus, está nos colocando de volta. Nós sabemos, a partir de Apocalipse 12, 9, que essa serpente também é conhecida como Diabo e Satanás. Dependendo da perspectiva de quem, ou dependendo de quem nós ouvimos, se a voz da serpente ou se é a voz do Senhor Jesus, nossas atitudes serão muito diferentes. Porque é essa voz que nos conduzirá. Ou nós somos agentes de reconciliação, ou nós somos agentes de desagregação. Ou nós estamos caminhando, ouvindo a voz do Senhor e com os nossos olhos voltados para Ele, ou nós estamos seguindo a voz da desagregação e da serpente. Pastor, não seja assim tão categórico ou, isso é muito fundamentalista. Não, queridos, é assim que a palavra de Deus nos apresenta. Dependendo de qual voz nós ouvimos, as atitudes serão outras. E elas podem comprometer a nós mesmos e tudo que está ao nosso redor. O relacionamento familiar, marido e esposa, namorado e namorada, noivos, pais e filhos.
o relacionamento no trabalho com os colegas, o relacionamento em uma comunidade de fé. Depende de qual voz, do que nós nutrimos, do que nós estamos nutrindo dentro de nós. E é por isso que o lema que a palavra de Deus nos coloca é: permaneçam firmes no Senhor. E depois de apresentar esse permanecer firmes no Senhor, é óbvio que Paulo vai sempre de novo retomar isso, porque vejam bem, essas mulheres que estavam ali em desavença são chamadas exatamente nessa direção. E Paulo depois vai voltar a isso dizendo: agora então, alegrem-se no Senhor. No versículo 1 está o lema, o critério, a determinação, o rumo, o foco no Senhor. No versículo 2, de novo, está o foco, o rumo, o lema, para onde nós olhamos? No Senhor. Nós, assim, agora, de novo, no versículo 4, temos a motivação e o desfecho, a alegria no Senhor, quando experimentamos, então, essa perspectiva que nos leva ao próprio Deus. Pensar em harmonia no Senhor, alegrar-se no Senhor, estar firme no Senhor. Porque a pergunta que a palavra de Deus está nos fazendo, então, é: como você explica essa situação tensa na qual você está envolvido diante do Senhor? Ela é justificável e sustentável? Como o Senhor Jesus está vendo essa situação? E como Ele nos está vendo, agora sendo chamados também aqui para sermos agentes, como esse Clemente e outros demais que estão escritos no livro da vida. Como o nosso nome está sendo escrito no livro da vida? Qual história está sendo escrita lá a partir da nossa vida? O que nós estamos levando para dentro desse livro da vida, onde aqueles que creem em Jesus são registrados, conforme a palavra de Deus assim nos aponta. Evódia e Sintique, como Clemente, como os outros demais cooperadores que estão lá registrados, como saudosos, amados, alegria e coroa. Como nós então podemos ser esses que são lembrados como amados, saudosos, como aqueles que são lembrados e que trazem ao coração uma profunda alegria de fazerem parte da caminhada conjunta? E como nós então podemos nos aproximar ainda mais desses clementes aqui, que são chamados a promover reconciliação? Há formas tão diversas de fazer isso, começando conosco mesmos, mandando, quem sabe, um áudio por um WhatsApp, dando um passo na direção de uma segunda milha, conforme Jesus nos ensinou em Mateus 5,41. Quem sabe sinalizando a busca de proximidade, proporcionando então comunhão e experiência. Porque a resposta principal de como isso acontece está olhando para Jesus. O que promove a Cristo. Essa é a resposta para os nossos convívios. O que promove a Cristo, com isso eu quero me ocupar. O que promove a Cristo, é com isso que eu quero que os meus dias sejam preenchidos. O que promove a Cristo é a motivação para um passo a mais na direção do outro. Porque o que promove o Evangelho fará com que também a nossa nação e esse mundo seja um lugar muito melhor para se viver. Fará com que as nossas famílias sejam um ambiente melhor para convívio. Será então assim que as nossas comunidades serão espaços melhores para experimentar da fé. Quando nós estivermos com os nossos olhos voltados ainda mais para o Senhor Jesus. E então sim, outra vez eu digo a vocês, alegrem-se no Senhor, ó amados, saudosos, ó que saudade tenho de tantos rostos, de tantos de vocês, de cada um que passa por essa comunidade, daqueles que eu encontrava e encontro aí espalhados pelo Brasil. Ó amados, que saudade, porque vocês são a minha alegria.
que o Senhor nos alargue o coração para ouvirmos a voz dele e percebermos então que somos agora agentes de reconciliação. Amém. E assim então, sigamos como agentes de reconciliação, porque é para esse ministério que somos chamados, ao ministério da reconciliação, porque é isso que Jesus promoveu em nosso favor, no nosso relacionamento com Deus. E quando exercitamos isso, estamos apenas fazendo o que Jesus fez também em nós. Que assim o Senhor siga à tua frente, te abençoando e te guardando. Que Ele resplandeça o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele mesmo te dê da sua própria paz. Amém.